todo pregador é um contador de história. História com H. Só que é o seguinte, irmãos, há uma diferença de um contador de história comum para um pregador. Por quê? A história que o pregador conta, muitas das vezes o Espírito Santo, ele começa a moldar essa história para transformar em mensagem para nós. Não é assim? Ele começa a desenhar a história de acordo com o ambiente que nós estamos vivendo. É a Bíblia que nos dá essa condição. Então o que é um pregador? Contador de história. Mas o Espírito Santo não é contador de história, ele é entregador de mensagem. Entendeu ou não? Nós contamos história, o Espírito entrega mensagem na história que contamos. Amém? Marcos capítulo 8 diz bem assim, verso 1: pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Ajuntou-se outra vez. A palavra outra vez quer dizer que uma vez já havia ajuntado, não é isso? Então, outra vez, uma grande multidão. Com ele não tinha nada para comer. Com eles não tinha nada para comer. Jesus chamou os discípulos, e olha o que Jesus vai dizer: estou com compaixão dessa gente, porque já 3 dias que eles estão comigo e não tem o que comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair e desfalecer pelo caminho, pois alguns deles moram ou vieram de longe. Observa aqui, irmãos, tem 3 dias que Jesus está pregando, e a congregação tem 3 dias que não come, que não tem pão. Você consegue imaginar uma situação dessa, irmão? Eu sou de um tempo, meu irmão, que crente, se passar da hora de acabar o culto, o estômago dele começa a roncar e roer. A gente não aguenta ficar 10 minutos depois do culto com fome, depois do horário de acabar o culto. É verdade ou é mentira? Tem uns crentes que tem uma fome mesmo, e essas pessoas aqui eram crentes, eles estão ali como crente em Cristo. Agora você já parou crente 3 dias sem comer? Já parou para pensar que dificuldade eles estão passando ali? Olha só, a história aqui diz o seguinte: que tem 3 dias que eles estão ali ouvindo Jesus, e eles não comem, não tem pão. Você ouviu o que eu disse para você? Agora observe uma coisa, irmãos: quem é que está falando de comida aqui? É os irmãos ou é Jesus? É Jesus que chama os discípulos e disse: olha, tem 3 dias que essas pessoas estão aqui me ouvindo e não comem. Qual é a mensagem que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, meu irmão, que mesmo na crise, mesmo na dificuldade, mesmo faltando alguma coisa, tendo Jesus, Ele é o suficiente. Não, você não entendeu. Vou falar de novo para você entender. Sabe por que eles não estão pensando em pão? Porque na presença dEle tem o pão que desceu do céu, meu irmão. O pão da vida está ali. Os irmãos não estão sentindo a necessidade do pão. Quem vai falar do pão aqui é Jesus. E não é porque Jesus está preocupado deles morrerem ali. Jesus está preocupado com o seguinte: alguns vieram de longe, eu vou despedi-los, eu vou mandá-los embora. E alguns vieram de longe, e eu estou preocupado com eles, que eles possam vir a desfalecer, eles possam vir a morrer no caminho. Não, vamos lá para você entender. Estando na presença de Jesus, o pão que eles precisavam não faziam falta. Mas estando no caminho longe de Jesus, eles iriam sentir essa fome que eles não estavam sentindo ali. Qual é a mensagem que o Espírito tem para mim e para você? Eu posso estar vivendo a adversidade que for, eu posso estar vivendo o problema que for, mas se Jesus está comigo, e se eu estou com Ele, todas essas dificuldades são momentâneas. Eu nem percebo, meu irmão, presta atenção. Quantas vezes nós já sentamos
em algum lugar, olhamos para trás e pensamos: como nós conseguimos passar por isso? Quantos de nós já vivemos isso? Meu Deus, como eu consegui passar por isso? Sabe como, irmão? Porque Jesus estava contigo, Jesus estava lá. Você entendeu ou não? Aquelas pessoas não tinham pão para comer, mas tinha Jesus, e elas não sentiam a necessidade desse pão. Quem está falando de pão é Jesus. Amém? Aí o texto começa, aí o texto diz: se eu mandá-los para casa com fome, eles poderão vir desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Ele está informando o seguinte, irmão, ele está dizendo o seguinte: enquanto tu está na minha presença, eu sou aquele que supre a sua necessidade. Aleluia! Não, eu vou te dizer, porque alguns não entenderam. Enquanto tu está na minha presença, eu sou o que supra a necessidade, mas longe de mim, eu já não me responsabilizo por você. Ah, meu irmão, pegou ou não? Enquanto está comigo, conta comigo, mas longe de mim, já não posso mais me responsabilizar. Aí é você por sua conta própria. É isso que ele está dizendo: longe de mim, pode ser que eles venham a perecer, longe de mim, pode ser que eles venham a padecer. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste deserto comida para esta gente? Irmãos, lembra que no texto iniciou bem assim, ó: ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Por que isso? Porque aqui já aconteceu antes uma situação como essa. Eles eram 5.000 pessoas, estavam ali com 5.000 pessoas, aí não contava as mulheres e as crianças, dizem que era assim. E Jesus, com 5 pães, alimentou 5.000. Eles já vivenciaram isso, e agora eles estão perguntando a Jesus: como nós vamos fazer para sustentar essa gente aqui? Qual é a mensagem que eu tenho aqui, irmãos? Muitas das vezes nós temos a memória temporal muito fraca de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós vimos o milagre, presenciamos o milagre, vimos Deus operar na nossa vida, mas às vezes nós damos uma que esquecemos do tamanho do poder de Deus e entramos em desespero. Querido, quando vir o vento, quando vir a turbulência, quando vir os problemas, lembra do que Deus já fez por você, e esse que já trabalhou na sua vida não vai te desamparar, Ele vai continuar, porque Ele é Deus, como uma fonte que não tem fim, Ele não se esgota nunca, Ele sempre tem para dar. Eles esqueceram o que aconteceu no passado. No passado eles eram 5.000 pessoas. Eles presenciaram um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães e 2 peixinhos, que nós cantamos. Agora eles estão diante de uma nova situação, que não era tão nova assim. Eles já tinham presenciado o milagre. Agora eles estão perguntando: como é que nós vamos conseguir pão para essa gente aqui? Aí Jesus pergunta a eles bem assim. O texto diz que Jesus pergunta assim: quantos pães vocês têm? Jesus perguntou, e eles responderam: temos 7 pães. Aí Jesus mandou o povo assentar no chão, depois pegou os 7 pães, deu graças a Deus, e então partiu e entregou aos discípulos, que eles distribuiu ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graça a Deus por eles e mandou que os discípulos distribuíssem. Todos comeram e ficaram saciados. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com pedaços dos pães que sobraram. Olha aqui, irmãos. Jesus pergunta a eles: quantos pães vocês têm? Para Jesus perguntar, ele está vendo o pão? Ele sabia que eles tinham pão, mas ele perguntou: quantos você tem? Você acha que esses pães estavam onde? Estavam com eles ali. Estava dentro do barco, aonde eles tinham saído. 7 pães, Senhor, nós temos. Então vamos buscar os 7 pães. Eles correram no barco e foram pegar os 7 pães. Jesus disse que, a Bíblia diz que Jesus mandou sentar.
pensamento comigo. Jesus mandou sentar, agradeceu ao pão a Deus, e dividiu o pão, multiplicou o pão em 12 cestos, entregou um cesto a cada discípulo, e mandou que distribuísse entre o povo. O texto diz que eles comeram e saciaram. Eles não só comeram, eles comeram e saciaram. Há uma diferença entre comer e saciar. Como é, pastor, que eu como e não me sacio? É quando você chega num lugar que tem pouca comida. Aí você sabe que tem outro para comer. Você comeu, mas saciou? Não, porque você teve que comer pouco. Você teve que comer de uma forma que deixar sobrar para o outro. Acontece isso muito em festa que a gente vai. Você chega numa festa, você come e sacia? Não. Você come o suficiente para aquela festa, mas saciar mesmo é aquele bandeco que você bate depois quando chega em casa no barraco. É ou não é verdade? Aqui está dizendo que eles comeram, mas comeram com vontade, comeram de encher mesmo, com fartura, comeram com fartura. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que dos pães que sobraram, sobraram 7 cestos cheios. Vamos aqui comigo. Eles eram em 12, não é? Eles não eram em 12? Quantos cestos sobraram? 7 cheios. Significa que 5 voltaram vazios. 7 cheios, 5 vazios. Agora veja bem, irmãos. Olha a matemática. Na primeira multiplicação, eles tinham 5 pães, 2 peixes, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todo mundo já sabe disso. E eles comeram e saciaram e voltaram 12 cestos cheios. Presta atenção. Repetir para você, isso aqui é inteligência. Na primeira multiplicação, eles tinham 5 pães, 5.000 pessoas, comeram e saciaram e voltaram 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação eles tinham 7 pães, mais que a primeira, amém? Comeram também e saciaram, mas só voltou 7 cestos cheios. E sabe quantas pessoas eles tinham? 4.000 pessoas. Ou seja, na primeira eles tinham 5 pães e 5.000 pessoas. Na segunda eles tinham 7 pães, mais pães que a da primeira, e menos pessoas, e voltaram menos pães. Não está errado essa matemática? Fala a verdade se não está errado. Então não está errado, ó. Se eu tenho menos pães e mais pessoas, e voltam mais sobras, e agora eu tenho mais pães, menos pessoas e volta menos sobra, a matemática não bateu. Sim ou não, irmãos? Então o que aconteceu aqui, irmãos? Quer saber? Quer saber o que aconteceu aqui? Quer saber, irmãos? É porque eles não tinham 7 pães, eles tinham 8 pães. Eles tinham 8 pães. Eles falaram que tinham 7, mas na realidade tinham 8. Por que eles vão esconder um pão? E eu vou te falar mais. 5 sabia que tinha um pão escondido. Eles esconderam um pão dentro do barco, deixaram reserva dentro do barco, tipo isso aqui. Eles conversando, simulando, né? Conversando. Ó, se nós der o nosso pão tudo, Jesus, do jeito que ele é, ele vai pegar nosso pão e vai dar para os outros. Ele é assim. Ele pega nosso e dá para os outros. O coração dele é muito bom. Então vamos fazer o seguinte: vamos falar que nós temos 7, nós guarda um, vai que ele dá o nosso 7 para os outros, não está garantido, meu irmão. Não está garantido. Entendeu, irmão? Você entendeu que nós fazemos isso com Deus de vez em quando? Nós nos mantemos em reserva com Deus. Às vezes não confiamos 100%, falando assim, vai que negócio não dá certo, eu vou garantir a minha aqui. Mas Deus não se agrada disso. Por isso que 7 volta com o cesto cheio. Eu tenho para mim que o 7 não estava de inocente, não sabia. Mas aqueles que voltaram com o cesto vazio, aqueles que voltaram sem reserva, sem sobra, estavam envolvidos no negócio. Deus não aprova quem se entrega pela metade. Deus, quando Ele quer uma coisa, Ele quer por inteiro. Por isso que Ele fala, eu quero pedir você por inteiro, eu quero você por inteiro.
Ele quer entrar na sua casa, Ele quer todos os cômodos. Ele não quer que você, Senhor, fica só na sala, que aqui, o quarto eu não quero que o Senhor entre. Não, eu quero entrar em todos os lugares da sua casa. Eu quero entrar em todas as áreas da sua vida. Me fala a verdade, eu quero te abençoar por inteiro. Eu quero que a sua bênção transborda. Mas para a bênção transbordar e sobrar para você, é preciso que você confie mais. É preciso que você entregue mais. Se entregue mais. Porque hoje falar que entregue mais, a pessoa está falando, quer dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da gente mesmo. Porque às vezes a gente também se entrega com reserva. Eu entrego essa área, mas essa área eu não estou a fim de abrir mão dessa. Você está entendendo ou não, meu irmão? Às vezes, muitas das vezes, a gente não está a fim de abrir mão. E a gente deixa lá um pontinho que não quer que Deus mexa naquilo. Pastor, como é que o senhor sabe que ele deixaram um pão aí para trás? Depois que ele faz aqueles milagres todos, depois que acontece aquele milagre, toda a multiplicação dos pães, sobram 7 cestos cheios, 5 voltam vazios. Quando eles voltam para o barco, não tem aqueles pães que eles multiplicaram? Deus não permitiu que eles levassem nenhum daqueles pães para dentro do barco. Nenhum pão. Deus não permitiu. Porque Deus em certo tempo vai revelar o que está escondido. Olha o texto. Aí você pula lá para o 14. Os discípulos haviam esquecido de levar o pão para o barco. Como é que isso aconteceu? Eles não levaram nenhum daqueles pães para dentro do barco. Nenhum. Porque Deus não permitiu que levasse. Irmãos, quem é que vai deixar aquele monte de pão que sobrou para trás? Aí aqui diz, capítulo 8, verso 14. Os discípulos haviam esquecido de levar o pão, e só tinha um pão no barco. Que pão era esse? É aquele que deixaram para trás. É o 8º pão, irmão. Pegou ou não? É o 8º pão. Olha o texto, verso 15. E Jesus chamou a atenção deles, dizendo: fique alerta, tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos, verso 16, aos discípulos começaram a dizer uns aos outros, cochichar: ele está dizendo isso porque não temos pão. Aí o Senhor Jesus disse: Jesus, ouvindo o que eles estavam dizendo, e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem, não entenderam o que eu disse? Porque são tão duros de entender as coisas. Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Não lembram dos 5 pães que parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios voltaram? E eles responderam: 12, verso 19, verso 20. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços voltaram? E eles responderam: 7. Então Jesus disse: vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo? Jesus está dando uma dura neles. Por que vocês estão preocupados com o pão? É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: vocês acham que eu não era capaz de multiplicar pão? Vocês não me entenderam? Eu faço pão onde nem pão tem. Eu não preciso de trigo para fazer pão. Eu só estava testando a fé de vocês. Olha lá, quando eu fiz 5.000, multipliquei 5 pães para 5.000 pessoas, não sobraram 12 cestos? Não foram 12 cestos. E agora sobraram só 7. Eu não estou preocupado com o pão. Eu só estou preocupado para que vocês deixem de ser de entendimento duro, do coração duro de vocês. Está entendendo, meu irmão? O que Jesus está dizendo aqui para eles? Você entendeu essa mensagem? Você entendeu essa história? Muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes nós não confiamos totalmente em Deus. Muitas das vezes nós deixamos de desejar com Deus. Mas eu digo uma coisa para você: alguma coisa pode acontecer, como eles esqueceram de levar o pão para dentro do barco. O que está escondido, Deus vai revelar. Deus sempre há de mostrar aquilo que precisa ser mostrado. A Bíblia diz que aqueles que usam de engano na casa do Senhor não permanecem. Não permanecem. Por quê? Porque em certo tempo Deus revela a ele. Deus toca nele. Não para que ele vá embora, mas para que ele se conserte. Sempre diga para ele assim: Senhor, eu sei que tem áreas na minha vida que tem que ser curada. Outro exemplo: nunca se sente o tal. Sabe por quê? Porque quando eu me sinto tal, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu sou perfeito, eu sou bom. Nunca se senta bom. Bom é Deus que está no céu.
Sempre diga a Deus: Deus, tem coisas na minha vida que precisa ser mexido, tem estrutura que precisa ser mudado, tem coisas que eu preciso consertar, tem coisas que eu preciso acertar. Deus, eu não tenho força, mas me dê força, eu preciso vencer. Eu vou falar um negócio aqui em particular para vocês. E tem para mim que o cabeça dessa treta toda era Judas. Ele que falou: não, vamos guardar esse pãozinho aqui, porque vai que mais tarde dá fome, ele dá os nossos 7 pães para os outros, pelo menos nós temos garantia. Está entendendo, irmãos? Não vai na pilha dessa gente não, meu irmão. Seja sincero com Deus em tudo. Porque, irmãos, às vezes nós esquecemos a capacidade de Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente esquece. Sabia, Felipe? Às vezes a gente esquece pelo caminho que a gente já passou. A gente esquece de olhar para trás e falar assim: meu Deus, como eu já caminhei, como o Senhor já agiu na minha vida. Porque, irmãos, é de grão em grão, é de pouquinho em pouquinho que Deus vai te abençoando. É ou não é verdade? Irmãos, sempre ore como eu oro. Sempre na sua oração ora e fala assim: Senhor, não deixa eu me esquecer de onde eu vim, não deixa eu me esquecer porque eu te aceitei, não deixa eu me esquecer do lixo que eu caminhei, da onde eu caí na sarjeta. Não deixa eu esquecer, Senhor, porque no dia que eu esquecer, qual é o risco de eu voltar para lá? É ou não é verdade, Oswaldo? Quando você esquece de onde Deus te tirou e o que Ele fez por você, é um risco danado de você desviar. Permita que você se esqueça disso. Saiba que antes de você vir para Cristo, você era uma coisa, e depois de Cristo você se tornou outra. Não esqueça dos milagres que Ele já fez na sua vida, dos pequenos e dos grandes. Talvez não tão grandes ainda, mas Ele fez, Ele sempre faz. Dos livramentos que Ele já te deu, da mão que passou raspando, você fala: ai meu Deus do céu, quase que eu fui dessa vez. Não esqueça disso não, porque no dia que você esquecer, você cai. Amém?